Verdão faz partida horrorosa pela Copa do Brasil, mas se classifica para as oitavas de final. E Abel falou sobre o pré-contrato que ele pode ter assinado com o Al Saad e deu o que falar. E aí, família Resenha Verde e Branco, ontem tivemos jogo pela Copa do Brasil depois dessa paralisação que teve no futebol brasileiro, né? E cara, vou te dizer que o Palmeiras voltou numa ressaca tremenda, 0-0, um jogo horroroso do Palmeiras lá em Ribeirão contra o Botafogo. E a nossa sorte foi que o Palmeiras fez o resultado aqui no Allianz Parque, 2-1, mas passamos um sufoco desnecessário, né? Se o Botafogo acha um gol ali, o jogo iria para os pênaltis. Abel que já tinha tirado 2 jogadores que bate pênalti, então seria um Deus nos acuda de uma forma que não tinha necessidade, né? Um jogo que poderia ser fácil, um jogo que, na minha opinião, eu achei que o Palmeiras ia meter uns 3, só que não jogou bem, não fez uma boa partida, não conseguiu criar, não agrediu o adversário, não levou perigo ao adversário. Então foi uma partida tenebrosa do Palmeiras contra um time, né? A gente sabe que o Botafogo tá na Série B do Campeonato Brasileiro, vem muito mal também, tá para baixo de 10º no Campeonato Brasileiro. Então todo mundo esperava um pouquinho mais do Verdão, coisa que não aconteceu, né, cara? Primeiro e segundo tempo, cara, foi muito parecido, porque nenhum dos dois times queria jogar. Me arrisco a dizer ainda que o Botafogo teve um pouco mais de vontade que o Palmeiras, teve uma hora ali que deu uns abafas. Palmeiras, por mais que ficou com mais posse de bola, cara, eu não me lembro de nenhum lance assim muito contundente que você fala, pô, ali dava pra ter feito o gol. Então eu acho que o Palmeiras ficou devendo demais, né, cara? O que eu acho que aconteceu, né? O que eu acho que ajudou para que isso acontecesse, eu acho que são algumas escolhas de Abel Ferreira. Alguns jogadores estão jogando com nome, alguns jogadores não estão conseguindo mais render no time do Palmeiras e mesmo assim estão jogando, cara. Que é o caso do Gustavo Gomes, é o caso do Veiga, que ontem apanhou demais, a gente tem que falar isso, não estava conseguindo pegar na bola. O Daronco, um árbitro muito fácil, deixou que o pessoal do Botafogo fizesse esse rodízio de faltas, né, cara? Então, são alguns jogadores, Gabriel Menino, Rony. Então não dá pra entender algumas escolhas, né? A gente não entende porque o Rômulo não entra, a gente não entende porque o Flaco perdeu a posição pro Rony, né, cara? O Rony que é um jogador que eu gosto muito, como eu já falei em alguns vídeos, sempre vestiu a camisa, sempre foi um cara nota 10, sabe? Só que ele tem que entender que o momento dele não é bom, que tem outros jogadores melhores. E, cara, se ele não aceita o banco quando ele tá num momento ruim, que ele vai viver outros ares, sabe? Eu acho que o Palmeiras não pode ficar refém de jogador. Eu acho que esses jogadores citados, Gabriel Menino, Rony, o Gustavo Gomes, Veiga um pouco menos, porque eu acho que ainda o Veiga é um ótimo jogador, né, cara? Mas mesmo assim não vem enfrentando uma boa fase. Esses jogadores têm que esperar a vez deles, né, cara? Retomar a confiança, retomar os bons jogos, pra não prejudicar o time, né, cara? Porque se você for ver, você colocar jogador que não tá bem, acaba prejudicando o time, né? E é o que tá acontecendo com o Palmeiras. E tem que abrir o olho, né, cara? Tem que abrir o olho porque pegamos um time muito fraco, tomamos esse sufoco. Às vezes também pode ser pela qualidade do time, né? Acaba tirando o pé um pouco, né? Aquele jogo difícil, né? Aquela competição importante. Só que eu acho que tem que ter o respeito com o torcedor, né? Que acompanha, que vai lá, que paga o ingresso, que assiste. Então eu achei que foi uma partida muito ruim do Palmeiras, uma partida para se esquecer. Não tiramos proveito de praticamente nada. E é isso, né, cara? É melhorar, porque nas próximas vão vir pedreira. Vai vir time cascudo, vai vir time difícil. E se o Palmeiras não se ajeitar, se entrar nessa ressaca aí que entrou, a gente sabe que toda a paralisação que tem do futebol brasileiro, o Palmeiras volta muito mal. Essa não foi diferente, voltou mais uma vez abaixo do que estava apresentando. Mas eu acredito bastante no trabalho, acredito muito nesse elenco. E eu acho que o Abel vai conseguir dar um jeito nesse time aí. Tem que colocar quem tá bem para jogar e parar com essa de jogadores que jogam com nome só porque tiveram uma história no Palmeiras. A gente agradece, a gente sabe que eles estão gravados na história, mas a gente tem que escrever nosso futuro também. E alguns jogadores ou esperam a boa fase voltar ou que possam viver novos ares em outros clubes.
Outro assunto que tomou conta das redes aí, né, cara, foi uma possível assinatura de Abel Ferreira com o time do Catar, né, o Al Saad. Saiu a notícia, né, que o time Qatar tá denunciando o Abel Ferreira na FIFA, pois tinha um acordo, né, uma carta de intenções assinada, já que para treinador não existe pré-contrato. Isso aí tomou conta, né, cara, tomou conta aí das notícias, muita gente falando, muita gente batendo. E o Abel ontem abriu a coletiva falando sobre isso. Falou que o Palmeiras é o lugar que ele ama, que ele quer estar, que ele escolheu estar. Eu achei que ele foi um pouco ensaboado na resposta dele, né? Ele meio que falou, mas não explicou o que aconteceu. E falou que não toca mais nesse assunto, que a verdade será revelada. Até indagaram ele se ele tinha assinado mesmo essa carta de intenções. Ele falou que tudo vai se esclarecer e vai saber a verdade. Cara, na minha humilde opinião, eu tô feliz que o Abel ficou, cara. Eu quero que se dane essas especulações. Se ele assinou alguma coisa e não foi, ainda bem pro Palmeiras, cara. O Abel Ferreira nada mais é do que o maior treinador da história do Palmeiras. Então, se ele em algum momento ele achou que ele estava cansado do futebol brasileiro, se ele achou que ele não tinha as peças que ele pedia para a diretoria e ele quis ouvir uma nova proposta, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que todo trabalhador quer uma melhora no seu trabalho. A gente sabe que aqui no Brasil é uma exigência tremenda. A diretoria não deu as peças necessárias pro Abel. A gente vê que agora só em 2024 que o Palmeiras está indo atrás do mercado, contratando jogadores de peso. O Abel estava sofrendo uma pressão desnecessária. Na minha opinião, uma parte da torcida do Palmeiras é muito chata, porque quer minar o que a gente tem de melhor, cara, que é o nosso treinador, que é o diferencial que nenhum clube no Brasil tem, que vem dando muitas glórias pra gente e quer entrar nessa, cara, se o cara assinou ou não, que foi traição. Eu acho que muito bem, ele pode ter ido lá, escutado a proposta, dado uma olhada nas instalações, viu que não era aquilo que ele imaginava, viu que no Palmeiras é melhor, deve ter conversado com a diretoria prometeu que nessa temporada ia trazer os reforços, porque o Abel, cara, por umas 2 temporadas aí foi escudo da diretoria, que não estava fazendo o seu trabalho e que agora acordou, começou a trabalhar. Então, cara, na boa, o que vale pra mim é o Abel ter ficado, é a continuação dele no trabalho. Espero que além de 2025, que é o contrato dele, que ele fique até 2027, que é o segundo mandato da Leila. E, cara, eu jamais vou cair nessa de imprensa, eu jamais vou depreciar o que é bom do Palmeiras. Eu vou acreditar na palavra do treinador, eu quero esperar para ver o que realmente aconteceu, se ele realmente assinou, o que realmente aconteceu, porque o Abel vai esclarecer esse assunto. E, cara, às vezes eu acho que muito influencer, muito torcedor do Palmeiras torce mais contra o Palmeiras do que os próprios adversários. Vi muitos youtubers aí falando muita bobagem, que o Abel deve ser chamado a atenção por algumas escolhas, por alguns jogadores que estão jogando com o nome, beleza, nota 10. Agora, depreciar o que a gente tem de melhor, cara, e querer achar pelo em ovo, e um cara que sempre honrou, sempre nos ajudou, aumentou a nossa história em mais de 20 anos, que ele veio ao público dizendo que vai esclarecer toda essa história. Cara, jamais eu vou ficar contra o cara. Eu quero é que, mano, se dane essa história, que o Abel fique vitalício no Palmeiras. É um cara que desde que chegou no Palmeiras só nos ajudou, só enriqueceu a nossa história. Então não tem por que eu vir aqui detonar um cara que é o maior treinador da história do Palmeiras e que falou que essa história toda vai ser esclarecida. Então eu acho que o torcedor palmeirense não pode cair nessa pilha de alguns youtubers que só querem like, dessa imprensa que não aguenta mais ver o Palmeiras ganhando. Então vamos esperar, vamos ver o desfecho dessa história e não vamos criar crise onde não tem, cara. Deixa a crise pros outros times aí que estão quebrados, que estão passando dificuldade, e vamos passar uma borracha nisso aí, esperar que tudo se esclareça e que o Abel ganhe muito mais títulos e fique por muitos anos no Palmeiras.